Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando o resumo dos livros da Bíblia. Hoje é dia do livro de 1 Timóteo, que é uma carta escrita por Paulo e endereçada a Timóteo. É considerada uma carta ou epístola pastoral, porque ela não é direcionada a comunidades, a igrejas, como nós vimos até aqui. Ela é uma carta direcionada a pastores, a líderes. Ela foi escrita, os estudiosos acham, por volta de 64, mais ou menos depois de Cristo, quando Paulo estava na Macedônia, depois da terceira viagem missionária dele. E nós vamos ler aqui alguns pontos para tentar resumir, depois você estuda em casa. Então, nós vamos começar lendo no capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele considera Timóteo um filho na fé, ele é um fruto do ministério de Paulo e que teve um bom desenvolvimento, tanto que muitas vezes, quando ele não podia ir em determinados lugares, ele mandava Timóteo, como se estivesse representando a ele próprio. Depois, o objetivo da carta está ali no versículo 5 e 6. Então ele fala assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Já vou explicar para vocês. Ele está querendo dizer o seguinte: para eles prestarem atenção naquilo que é mais importante, naquilo que realmente é o ensinamento de Cristo, naquilo que nós devemos permanecer e tomar cuidado para não se desviar com outros tipos de aprendizados, de filosofias. Então ele fala aqui, ó, primeiro, o mais importante é o amor, que a gente tenha amor para com o nosso próximo. E ele fala, vem de um coração puro, você tem o desejo puro, as suas emoções estão purificadas por Cristo, estão sendo tratadas por Cristo. A consciência boa, então ele está falando da mente, para nós também limparmos a nossa mente. Lembra que ele falou lá na outra carta? Que tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é bom, nisso nós devemos pensar. Depois, e de fé sem hipocrisia, falando da parte espiritual também. Então, por que ele fala isso? Porque naquela época, os religiosos, eles tinham o hábito de seguir muitas doutrinas humanas, de seguir muitos rituais, de se perderem em discussões vagas sobre algumas coisas que um achava de um jeito, outro achava do outro, e ele estava querendo dizer o seguinte, olha, esquece essas coisas, se fixa no verdadeiro amor, com coração puro, consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Aquilo que você fala, você faz. Aquilo que você diz que acredita, então você segue. Então ele está querendo admoestar as pessoas nesse sentido. Depois, ele fala sobre a lei. No capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, ó, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Ele fala aqui vários tipos de coisa, por exemplo, ó, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então a lei de Moisés, né, que os judeus seguiam naquela época e determinava todo o comportamento deles, ele queria dizer o seguinte: a lei é boa, mas ela é para quem é transgressor. Nós que temos o nosso pecado apagado por Cristo e temos a nossa agora consciência boa, coração puro, uma fé sem hipocrisia, como ele tinha falado ali, nós não vamos mais viver no pecado, então nós não vamos precisar da lei, nós precisamos da justificação em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas aceitaram a Jesus, aceitaram o sacrifício dele na cruz para perdoar os nossos pecados e viviam como se eles tivessem que conseguir a sua própria salvação pelas suas obras, pelas suas próprias obras. E não é assim que nós conseguimos a salvação. Nós temos a salvação pelo sacrifício de Cristo. E as nossas obras, as nossas boas obras, são consequência de nós estarmos com Cristo, de nós adorarmos a Deus, de nós sermos gratos por tudo que Ele fez por nós, de nós queremos ser parecidos com o nosso Mestre.
e não para a nossa própria salvação. A gente não pode se autossalvar. Então é isso que ele estava querendo dizer aqui, você vai entender mais para frente. Aí depois, vamos continuar. Ele fala assim no versículo 13. Ele fala que ele é o principal dos pecadores, ele vai falar aqui em diante. Que a gente tem que ter essa consciência de que é Cristo quem nos limpa dos pecados. Olha, no 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Aí no 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele estava querendo dizer assim, ó, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado, porque às vezes a pessoa, quando chega a Cristo, ela tem um passado, às vezes não muito bom, né? De repente ela fez coisas horríveis no seu passado. E ele está querendo dizer aqui que ele era o principal dos pecadores, porque ele era perseguidor da igreja, ele matava os cristãos, lembra antes dele se converter, antes de Jesus aparecer para ele? Então ele está dizendo assim, que ele é o exemplo do que Jesus é capaz de fazer. Uma pessoa que matava cristãos, que era perseguidor, que era blasfemo, porque ele achava que era uma seita, esse negócio dos cristãos, e ele falava mal de Jesus e falava mal dos cristãos. E ele fala, Cristo teve misericórdia por mim e me trouxe a sua salvação. Então, assim é convosco. Ou seja, nós devemos sempre, sempre lembrar que quem nos perdoou foi Jesus Cristo. Não foram as nossas obras, não foi a nossa vontade, não foi a gente ser bonzinho, sim, a morte de Cristo na cruz. Vamos continuar. Aí no versículo 18 e 19, vamos ler lá. Diz assim, ó, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então ele está falando assim, olha, toma cuidado, você é líder, você sabe que alguns já naufragaram na fé porque eles não mantiveram a consciência pura, ou seja, tudo que você vai fazer, a tua consciência está te acusando ou não? Porque o Espírito Santo agora mora dentro de nós, né? Então o Espírito Santo, quando você vai fazer uma coisa errada, parece que você sabe assim, que você tem um incômodo que aquilo não é para você fazer. E o Espírito Santo age nos alertando das coisas, nos ajudando a escolher o melhor caminho. Então ele vai agir aonde? No nosso pensamento, na nossa consciência. Então, se a gente mantiver a nossa boa consciência, a nossa mente unida ali com a de Cristo, nós vamos sempre tomar o caminho acertado. O que Cristo faria no meu lugar? O que será que Jesus faria nessa situação? Se a gente sempre pensar dessa forma, nós vamos escolher de forma certa. Então ele fala, toma cuidado, principalmente você que é um líder, né? Manter a boa consciência, porque senão vai acontecer quanto os outros que naufragaram. Começaram bem e depois no fim terminaram mal. Depois no versículo, no capítulo 2, ele faz uma intercessão. Ele fala que nós devemos orar por todos os homens. Nós não devemos orar só por quem a gente conhece, ou a gente não deve orar só para ter as coisas, para pedir algo que a gente queira para Deus. Ele está ensinando aqui, principalmente para Timóteo, que é um líder, que nós devemos orar por todos os homens. Vamos ler lá no capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, então os nossos governantes, né? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então ele diz que nós devemos orar por todas as pessoas. Devemos orar pelos governantes, para que Deus dê sabedoria para eles, né? Para que Deus abra os olhos deles, para que a gente tenha uma boa vida, porque nós somos influenciados pelas decisões dos governantes. Devemos orar por todos os homens, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão tristes por luto. Devemos orar por todas as pessoas. Na nossa oração, nós devemos incluir todos os homens, não só os nossos pedidos egoístas, né? E aí ele fala uma coisa bonita aqui
no versículo 3 e 4, ele fala assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja aqui a vontade de Cristo, de Deus, é que todas as pessoas sejam salvas. Ele não veio só para salvar alguns, os mais bonzinhos, não, ele quer que todo ser humano seja salvo. Ele morreu por todas as pessoas, mas nem todas as pessoas vão aceitar o que ele fez. Nem todas as pessoas vão receber isso que ele fez de graça, para o nosso bem, porque ele nos ama. Não dá para entender, mas tem gente que não quer. Tem gente que quer ir para o inferno. Então, alguns não vão ser salvos por conta disso, mas a vontade de Deus era que todos fossem salvos. Então, nós devemos interceder por todas as pessoas, interceder pelas pessoas que vão para as missões, para as pessoas que são enviadas, para que Deus ali use a vida delas, para que as pessoas que estão lá naquela localidade sejam tocadas pelo Espírito Santo e assim por diante, né? Então, ele está dizendo essas coisas aqui. Depois ele fala uma coisa muito importante no capítulo 2, versículo 5, que ele fala assim, que o único caminho para Deus é Jesus. Então vamos lá. Porquanto, é o 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de muitos, em resgate por todos, perdão, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que ele está falando assim? Não existem vários deuses, porque lá onde eles estavam, naquela região da Grécia, da Macedônia, da Turquia, ali eles eram politeístas, eles tinham um panteão de deuses, né? Então ele está dizendo assim, olha, isso é bom você deixar bem claro para o pessoal que vai te ouvir. Há um só Deus, esse Deus invisível, Pai de Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, há um só Deus. O resto não são deuses. Eles são, na verdade, demônios que se passam por deuses. Eles são formas que o inimigo usa para desviar a atenção do verdadeiro caminho. Então ele fala, há um só Deus e há um só mediador, o que faz a mediação, ou que seja, que nos leva, nos liga ao Pai, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, essa é a verdadeira religião. Religião significa, a palavra religare significa religar, nós nos religarmos novamente com Deus. Depois da queda nós somos separados e agora nós queremos nos ligar novamente com Deus. E a verdadeira forma, se fosse chamar assim de religião, seria Cristo, não existe outra coisa, né? Verdadeira, existem as coisas falsas que desviam a atenção dos seres humanos, mas o único caminho é Cristo, e ele fala isso aqui. Vamos lá. Aí, no capítulo 3, ele fala que alguns deveres, né, dos bispos, dos diáconos, das pessoas que iam trabalhar na igreja naquele momento. Então ele fala, olha, que devia ter uma consciência boa, um comportamento bom, que desse bom testemunho para as pessoas. E uma coisa que eu acho interessante aqui, que em nenhum momento ele falou que os líderes da igreja deveriam ser solteiros. Né? E muito pelo contrário, ele fala assim, olha, que seja marido de uma só esposa, não tenha várias esposas, né? Que seja, bom, vamos ler lá, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, olha só, esse negócio de não poder casar veio lá na Idade Média para a igreja poder deter o poder financeiro, mas enfim, né, vamos lá. Então, esposo de uma só mulher, temperante, ou seja, que tenha domínio próprio das emoções, né? Sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que ele saiba ensinar aquilo que ele aprende de Cristo, não dado ao vinho, que não seja beberrão, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, ou seja, generoso, né? Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então ele está falando aqui algumas características de como deveria ser a liderança que estivesse trabalhando ali na igreja, né? Depois ele fala, a partir do versículo 8, também sobre os diáconos, fala igualmente. Então ele fala que a pessoa, para ser um exemplo para os outros, para ser assim um líder a ser seguido, ele tem que ter uma conduta, ele tem que ter um testemunho.
Depois ele fala no capítulo 4, ele começa a falar já da apostasia que havia de vir nos últimos tempos, ou seja, o desvio da doutrina de Cristo, o desvio da real revelação de Deus nos últimos tempos ia acontecer. Então ele fala assim, ó, no capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se desviarão, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só que a pessoa não vai saber que é doutrina de demônio, ela acha que é uma filosofia interessante, faz sentido, ó, que legal, palavras bonitas, quando vai ver é o demônio tentando tirar ela do caminho verdadeiro. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, tem cauterizado a própria consciência, ou seja, a pessoa sabe que aquilo é mentira, sabe que é uma invenção da cabeça dela, mas ela continua falando. Por quê? Porque isso vai trazer a ela poder, algum status, alguma posição, as pessoas seguem ela, recebem presentes e etc. E ela continua fazendo aqueles ensinamentos errados. Então ele fala, toma cuidado, porque nos últimos tempos, ou seja, agora que Jesus já morreu, ressuscitou e nós estamos aguardando a vinda dele, vai vir muitas doutrinas enganadoras. Muitas doutrinas de demônios que você não vai identificar como sendo de demônios, mas que podem te desviar da verdadeira sabedoria de Deus. E aí ele fala para eles tomarem cuidado com isso, né? Depois, no capítulo 4, versículo 14, ele fala uma coisa importante. Olha só. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. O que ele está falando aqui? Deus, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós desejamos estar fazendo a obra de Deus, Ele nos abençoa. Primeiro Ele nos salva, nos purifica, vai nos ensinando a santificação e Ele também nos dá dons espirituais para que a gente possa exercê-los na igreja, para crescimento do corpo de Cristo. Não é para a pessoa dizer assim, ai, Deus me deu esse dom porque eu sou merecedor, porque eu sou melhor que os outros, ou não. Deus dá um dom para uma pessoa, dá um para mim, um para você, outro para outra pessoa, para crescimento do próprio corpo de Cristo, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Se eu tiver um dom de profecia, eu vou falar algo que vai ser edificante na vida de alguém. Se eu tiver dom de visão, Deus vai me mostrar coisas que eu possa ajudar pessoas a identificarem algumas coisas que podem acontecer se elas mudarem o comportamento e etc. Se eu tiver um dom de interpretar línguas, eu posso estar ajudando a trazer uma luz sobre algo que Deus quer falar conosco e assim por diante, né? Dons de curar, né? Você vai curar pessoas pelo nome de Cristo, você vai expulsar demônios, enfim. Quando você se chega a Cristo, você vai perceber que você tem mais facilidade com uma outra coisa, que é um dom que Deus deu para você, né? O dom de ensinar, por exemplo, o dom de orar por outras pessoas e assim vai. Esse dom que Deus te deu, porque todo mundo vai ter um, tá? Não fica pensando assim, ai, Deus deu dom para todo mundo, menos para mim. Não, alguma coisa ele vai te usar. Presta atenção, observa, porque algo você vai ser útil no reino de Deus. Ninguém chega a Deus para ficar só plantado ali sem fazer nada, não. Sempre é para multiplicar, é para levar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, que você tome cuidado desse dom, porque ele te deu algo para que você faça multiplicar, que você faça dar frutos com esse algo que ele colocou na sua mão. Porque um dia ele vai prestar contas. O que você fez com esse dom que eu te dei? Eu te dei um dom de ensinar as pessoas a palavra de Deus e você ficou bem quieto e não falou para ninguém. O que você fez com esse dom? Você enterrou o seu dom? Então, aqui ele fala para que eles tomem cuidado com os dons que recebem do Senhor. Isso tudo para Timóteo ensinar a igreja. Ele está falando tudo para Timóteo. E Timóteo vai trazer esses conhecimentos à luz para a igreja. Depois, ele fala, olha que coisa interessante, no capítulo 5, do versículo 3 em diante, ele fala assim, que a gente deve honrar e cuidar das viúvas, deve cuidar dos órfãos, né, das pessoas que necessitam. Isso sempre foi ponto pacífico, assim, né? Tanto da lei de Deus lá, de Moisés, quanto depois quando Jesus veio. Então, sempre a gente cuidar daqueles que necessitam, dos mais fracos e tal. Mas ele fala uma coisa interessante. Olha só o que ele fala aqui.
no 3, 5:3, né? Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. A primeira vez que eu li isso, eu falei assim, como assim? Que quer dizer o seguinte, é viúva, perdeu o marido, mas ainda tem família, ainda tem filhos, ainda tem irmãos, ainda tem... Então, esses devem ser cuidados pelos da própria casa. Agora, se é uma viúva que só tinha o marido morreu, às vezes tem umas que o filho também morreu e ela ficou sozinha, e as mulheres naquela época não tinham ocupação, trabalho fora de casa, não tinham como se sustentar, então essas deveriam ser ajudadas pela igreja. Então ele fala no 4, ó, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. É aceitável diante de Deus que a gente cuide dos nossos pais, dos nossos avós, que não abandone eles na velhice. Isso aqui é importante diante de Deus. E aí no 8 ele fala assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então ele está querendo dizer assim, você quer dizer que é piedoso, está na igreja, faz a obra, ajuda as pessoas, ajuda os pobres, mas não cuida da sua mãe, da sua avó que está necessitando de cuidados, ou seja, não cuida nem dentro da sua própria casa, não honra nem as pessoas, os seus progenitores, as pessoas da própria família, como vem dizer que é espiritual? Então, que a gente comece sempre pela nossa casa. Não só o cuidado com as pessoas, mas também dando testemunho ali, que a gente ensine os nossos filhos, né? Primeiro dentro de casa, depois vai expandindo para o resto. Tem gente que gosta muito de ir lá fora parecer uma pessoa muito espiritual. Você chega na casa da pessoa, é uma bagunça, né? Então é isso que ele estava ensinando aqui para que as viúvas, verdadeiramente viúvas, né, fossem amparadas e as outras que as pessoas da igreja cuidassem, né, da sua própria família. Depois ele faz no capítulo 6 algumas considerações finais e ele fala algumas coisas sobre dinheiro nesse último capítulo que eu queria falar aqui para vocês. Então vamos ler o 7 e 8 que diz assim, ó. Aliás, do 7 em diante, né? Ele fala a respeito das finanças. Porque nada temos trazido para o mundo. Quando a gente nasce sem nada, né? Sem roupa, sem bens materiais, sem nada. Nem coisa alguma podemos levar dele. A expressão, caixão não tem gavetas, né? A gente vai com a nossa alma e o nosso espírito. Acabou. 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Temos alimento, estamos vestidos, né? Temos abrigo, proteção, estejamos com isso contentes. Isso não quer dizer que você não possa ter outras coisas, mas que você não fique buscando exageradamente, cobiçando coisas, sendo que o mais importante é você estar fazendo a obra de Deus e ter as suas necessidades supridas, como ele disse aqui. Então, no 8, tendo sustento com que nos vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ou seja, quanto mais a pessoa busca as riquezas, os bens materiais, né? Como se aquilo fosse algo mais importante da vida, né? Isso vai trazer ruína e perdição para a vida da pessoa, é o que ele está falando. E muito importante o versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema, gente, não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Porque o dinheiro é necessário aqui na Terra. Para nós comprarmos coisas, ele mede valores. Então, o dinheiro é bom. O dinheiro pode ser usado para a obra de Deus de uma forma maravilhosa. O problema não é o dinheiro, o problema é se apegar ao dinheiro. É fazer do dinheiro o seu Deus. É o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Pode ver, todos os crimes têm a ver com dinheiro. O tráfico tem a ver com dinheiro, o sequestro tem a ver com dinheiro. Pessoas matam outras por inveja, por dinheiro, né? Ou por poder, né? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, ele pediu para tomar cuidado com isso. Você fala assim, e se a pessoa é rica e se converte, né? Ele não tem culpa que é rico, recebeu lá a herança dos pais, etc. Então, ele fala no versículo 17. Exorta os ricos do presente século, ou seja,
de agora, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Pode ter o dinheiro, mas a sua segurança não é o dinheiro, sua segurança é Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Mesmo que você não tenha dinheiro, se Deus quiser te dar algo, Ele vai te dar. Eu tenho várias experiências nesse sentido. Muitas e muitas e muitas vezes eu quis determinadas coisas, eu necessitei de algumas coisas e Deus supriu de forma, assim, impossível, sabe? De forma maravilhosa e não necessariamente eu precisei ter o dinheiro. A maioria das coisas que eu fiz, que foram, assim, caríssimas na minha vida, eu ganhei. Eu ganhei porque Deus tocou no coração de alguém para fazer aquilo para mim, né? E então você não precisa do dinheiro, você precisa do Deus que pode te dar dinheiro, que pode te dar as suas condições. E se ele não der também, a amizade continua a mesma, porque Deus é Deus, né? Se ele não der, é porque não era para ser, ok, né? Sejamos contentes ali se nós temos o básico. Mas o que a gente vê quando a gente anda com Deus é que aquilo que você precisa, ou mesmo às vezes até alguma coisa que você deseja, que Deus sabe no teu coração, filho amado de Deus, que quer alguma coisa, Deus vai te proporcionar. Isso eu vivo assim quase todo dia na minha vida. Então eu posso te dizer que realmente essa palavra é verdadeira. E aí ele fala assim, ó, no 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, não é rico de dinheiro, é ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, aquele que é rico, ele pode ajudar outras pessoas. Olha que coisa boa. Não é para ele ser rico para guardar, 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 guardar cada vez mais. Não, é para ele ajudar outras pessoas, para trabalhar com missões, para viajar para ajudar outras pessoas, ou para ajudar ali no próprio bairro, alguma coisa que necessita, para ajudar na obra de Deus, né? No 19, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Os verdadeiros tesouros não são materiais. Os verdadeiros tesouros nós não conseguimos ver, que é a nossa salvação, que é a nossa santificação, que é o crescimento da nossa alma, que são os nossos momentos que nós temos espiritualmente com o Senhor, que é o amor que nós temos pelas pessoas, a nossa família, o amor à nossa família, o amor à igreja, aos nossos irmãos. Então, assim, tudo que é mais valioso na vida é aquilo que você não pode comprar, é aquilo que você não pode medir, que você não pode palpar, né? Então, que nós sejamos ricos dessas coisas, de boa índole, de bom caráter, de boa vontade, de amor ao próximo, de vontade de falar da palavra de Deus, de levar a salvação para o máximo de pessoas que nós conseguirmos, o evangelho da salvação, né? Então, essas coisas realmente importam. E dessas coisas a gente tem que ser rico. Então, achei muito interessante ele terminar aqui com essa colocação. Então, a primeira carta a Timóteo, ele traz algumas orientações assim pontuais, muito importantes, porque lá naquelas comunidades onde Timóteo ia ensinar, onde ele ia falar da palavra, estavam acontecendo esses problemas, ou seja, falsas heresias, as pessoas acabam se apegando muito nas riquezas e acabam caindo da fé. As pessoas não entendem o verdadeiro sentido do evangelho, que é um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. As pessoas querem liderar as outras, mas não têm boa conduta para isso. Então, ele estava falando coisas que ele ia ter que trabalhar nas igrejas por onde ele passasse. Deu para entender mais ou menos? Depois você leia de ponta a ponta, são só 5 capítulos, para que você possa entender melhor o contexto, mas eu achei que esses são pontos assim principais para que você possa ter uma visão geral de como foi essa orientação que Paulo estava dando para Timóteo. A semana que vem nós vamos estudar o segundo livro, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa segunda carta foi provavelmente a última carta, o último livro que ele escreveu. A Bíblia, como nós estamos estudando a sequência dos livros, como está aqui na Bíblia, não está em ordem cronológica. Então, tem coisas, por exemplo, que a gente vai ver depois de 2 Timóteo, que ele escreveu antes, né? Mas a gente está seguindo aqui a sequência dos livros para que você possa entender.
bom? Então, se você quiser ler antes de nós falarmos, aí você vai ter um entendimento melhor quando nós estivermos estudando aqui. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.